Aleluia. Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema do recomeço. E hoje meu coração, meu Deus do céu, não sabia que Deus ia fazer isso comigo esse dia de hoje. E falando sobre esse tema tão estreito, mas Deus vai nos dar graça. E eu vou contando para os irmãos conforme a gente vai pregando, eu vou contando para os irmãos o que aconteceu esse dia. Vamos abrir? Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Lucas capítulo 7, versículo 11. Até o versículo 17, irmãos. Nós hoje vamos falar o recomeço após o luto. O recomeço após o luto, baseado na história do filho da viúva de Naim. Uma história linda que Lucas descreve, somente Lucas descreve esse relato e nós vamos hoje passar por ele. Amém? Quem não tem Bíblia, acompanha aqui, que a Ellen dá a lambuja aí para você se acompanhar aqui no telão. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. E depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém, irmãos? Todos nós já passamos por esse relato do filho da viúva de Naim. E, na verdade, quando a gente fala de Naim, a Bíblia traz o nome dessa cidade. E eu acho muito importante esses detalhes da Bíblia, sabe? Naim era uma pequena aldeia, era um vilarejo que ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum. Nós verificamos aqui que antes dele ressuscitar o filho dessa viúva, Jesus curou o servo do centurião que nós conversamos semana passada. Jesus cura esse servo do centurião que estava em Cafarnaum e após isso Jesus se dirige a Naim. E aí, na verdade, meus irmãos, você vê que a distância de 50 quilômetros para nós que hoje temos carro seria um percurso de 1 hora e meia. Não é verdade? Quem chinela, 1 hora e meia, mais ou menos. É isso, pai? Não, 2 horas. Meia hora? Uxe, o senhor é um The Flash, hein, seu Edson? Amém. Me ensina aí, hein? Me ensina aí. Mas, pô, chegar em meia hora? 50 quilômetros? De carro dá? Olha, cuidado que os anjos só vão até 110, tá? Na estrada, viu? Tá bom? O resto o radar pega, né? Então até 110 está permitido, irmãos. Mas aí, Naim era um vilarejo, era uma aldeia pequena. E o significado dela é charmosa, graciosa. O nome de Naim significa charmosa, graciosa. Era uma aldeia pequena. E o que eu mais acho muito interessante, meu irmão, que toda vez que a gente vai ver os relatos de Jesus, a gente vê uma grande multidão seguindo. E você sabe o que eu estava pensando? O ministério de Jesus era um ministério baseado no acolhimento. No acolhimento, pensando que as pessoas andavam com o próprio Deus, o Deus encarnado. Mas esse Deus, irmãos, esse Jesus, ele tocava nos leprosos. Esse Jesus, ele conversava com os pecadores. Esse Jesus, irmãos, via a situação das pessoas e automaticamente atendia os seus gritos de socorro. Então era comum, irmãos, Jesus ser acompanhado por multidões.
Porque quem não tinha prazer de andar com ele, irmão? Você imagina se Jesus estivesse conosco pessoalmente, em homem, no tempo de hoje, meu irmão, nós como Igreja Jardim Atlântico, nós seríamos parte dessa multidão. É ou não é? O prazer de caminhar com um homem que me entendia como eu era, que não me fazia distinção. Um homem que nunca tirou pedra em ninguém, pelo contrário, ele com uma só palavra, a pessoa entendia o perdão. Com um só gesto dele, com um só toque, a pessoa entendia o seu valor na pessoa de Deus. Jesus tinha esse tipo de unção sobre ele, a unção do acolhimento. Então, meu irmão, você imagina que essa multidão que servia a Jesus, que seguia nesse momento aqui, era uma multidão que estava prazerosa, feliz, alegre, comentando os feitos do mestre, seguindo ele, falando: olha, você sabe que minha sogra, olha, você sabe que meu filho, você sabe que o meu vizinho, aconteceu isso e isso. Então, a conversa dessa multidão que servia o mestre, que seguia ele, por onde ele estava, era uma conversa, meu irmão, de feitos de Deus. De feitos alegres, porque Jesus, quando ele passava, as coisas aconteciam. Era só estar do lado dele, que as coisas vinham sobre a vida das pessoas assim, inesperadamente. Então essa multidão, meu irmão, ela tinha uma característica de pessoas que viviam contando e vivendo os milagres de Deus. Uma multidão feliz, alegre. E aí, Lucas no capítulo 7 vem narrando que Jesus vinha por esse caminho de mais ou menos 50 quilômetros. Essa multidão feliz, talvez dançando, porque o judeu é um povo alegre, é um povo festeiro. Talvez uns dançando, outros comendo, outros comentando. E a Bíblia fala que quando Jesus entra na cidade de Naim, ele encontra uma outra multidão. Olha só, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada de Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. 12. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho de uma viúva, um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Pensa bem no cenário. Jesus vindo com uma multidão festeira, cheia da presença de Deus. Aliás, eles estavam caminhando com o próprio Deus. Imagina você. E quando Jesus chega à porta da cidade de Naim, ele depara-se com uma outra multidão em prantos, chorando, triste. A Bíblia fala que era uma multidão que seguia o cortejo daquele menino. Possivelmente essa mulher era uma família muito conhecida. Jesus se depara com essa situação. A porta da cidade. Por que a porta da cidade? Porque os sepulcros eram feitos e estavam fora da cidade. O judeu, na verdade, irmãos, eles não permitiam nem que as pessoas tocassem nos mortos. Se você tocasse no morto, você poderia se considerar pelo menos 7 dias imundos. E aí, nessa crendice judaica, todos os sepulcros eram fora da cidade. Por isso, esse cortejo fúnebre estava à porta da cidade. Eles estavam saindo da cidade de Naim para enterrar esse menino, filho único de uma mulher viúva. Esses sepulcros ali na região de Naim tinha muitas cavernas que eles usavam como sepulcro. Irmãos, Jesus vem, olha para essa situação, ele com uma multidão festeira e do outro lado uma multidão em luto. Jesus não podia simplesmente respeitar o cortejo e seguir e entrar na cidade de Naim. Era uma opção. Era uma opção, irmãos. Jesus podia simplesmente, somente respeitar a situação que estava acontecendo.
Mas a Bíblia diz que Jesus, ele se aproxima. Ele chama atenção àquela situação. Jesus vem e olha para aquela mulher que está enlutada. Uma mulher, irmãos, que conseguiu concretizar alguns sonhos. Uma mulher que casou. Uma mulher que casou e teve filhos. E para o judeu é extremamente importante que você tenha filhos homens. E aí, meu irmão, conseguiu concluir o seu desejo. Ela teve um único filho. Meu irmão, imagine você, uma mulher que já tinha vivido o luto do seu marido, que a Bíblia fala que ela já era viúva, e agora ela vive mais um momento inesperado da sua vida, a perda do seu filho. Eu acredito que você que é pai e mãe aqui pode concordar comigo que pai e mãe não está preparado para enterrar seus filhos. Porque isso não faz parte da lei natural. A lei natural, por mais doído que seja para nós filhos, é nós passarmos por essa dor de perder os nossos pais. Mas para um pai e uma mãe, é o fim de uma história quando se perde um filho. Essa mulher estava indo ao sepulcro do seu filho, ao enterro do seu único filho, e para ela, meus irmãos, não era só a perda. Para ela, representava o fim de uma história. Porque seu filho e seu marido já haviam morrido. Ela estava desamparada. E uma mulher viúva, e sem ter uma descendência masculina, para poder criar a provisão dentro de casa, o futuro dessa viúva era mendigar. Então ela segue o cortejo do seu filho, não era simplesmente uma dor de perda, era a dor do desamparo, era a dor de finalizar uma história, de que acabou tudo, eu não tenho ninguém mais por mim. Se não tivesse nenhum parente que pudesse cuidar dela, ela não teria, o futuro dela seria mendigar. E você imagina uma pessoa numa situação dessa, teria condições de até mesmo mendigar? Esse para ela era o fim da história daquela mulher. Meus irmãos, quantas vezes nós passamos por situações dessa maneira? Eu digo para você o seguinte: todos nós aqui temos sonhos, temos planos, temos metas e temos objetivos a serem alcançados, e alguns já estão vivendo a conclusão dos seus sonhos. Amém ou não amém? Amém, irmãos? Há muitos aqui que já estão vivendo essas conclusões de sonhos. Mas, irmãos, o inesperado aconteceu na vida daquela mulher. Quem diria que você tem na sua capacidade mental de pensar que você pode perder um filho de uma hora para outra? Ninguém. E eu trago para você uma realidade, queridos. O inesperado pode acontecer com qualquer um de nós. As coisas acontecem de repente. Uma doença pode chegar na sua vida. Um diagnóstico terrível pode vir sobre você. Seu casamento pode detonar de uma hora para outra. Hoje vivemos numa crise social e econômica, onde os comerciantes não sabem mais o que fazer. Não existe mais uma luz no fim do túnel. O cara começa a trabalhar, fecha a cidade. Aí o cara começa a trabalhar de novo, fecha a cidade. Empresas de grande porte não estão suportando mais, irmãos, o que nós estamos vivendo na época de hoje. O inesperado está batendo a porta da sociedade. Nós estamos vivendo uma humanidade que está vivendo o inesperado todos os dias. Essa mulher, naquele contexto que ela estava vivendo o inesperado. Queridos, a situação, quando isso acontece no meio do nosso caminho, irmãos, pega a gente de surpresa.
Pega a gente inesperada, a gente não tem nem suporte. Eu me recordo quando meu pai estava internado dessa última vez, no último dia que eu não estava mais com nenhum tipo de força. Meu pai olha para mim e fala assim: pelo amor de Deus, me tira daqui. Pelo amor de Deus. E eu pego um médico muito abençoado, Jesus, que vem com um monte de notícias, sabe? Parece que vomitou assim em cima de mim, um monte de coisa. Eu cheguei naquele carro e falei assim: Deus, eu não sei o que fazer mais. Eu vou perder meu pai. Acabou. Eu acho que meu pai não passa nem de hoje, Senhor. Queridos, o inesperado, ele chega na vida da gente. Quando a gente pensa que nada mais tem sentido, nada mais tem solução. Era esse o pensamento dessa viúva. Acabou tudo. Minha história acabou. Minha família acabou. Não resta mais nada para mim. Acabou tudo. Quantos de nós aqui, irmãos, se a gente sentar, pôr uma garrafa de café aqui no meio dessa sala, quantos de nós vamos contar momentos que nós passamos em nossas vidas, que nós pensamos: acabou tudo. Não tem mais jeito, pastora. Foi quando eu pensei. E a gente vai vendo o trabalhar do Espírito Santo, que vai trazendo sobre nós a graça, e vai trazendo sobre nós o nosso recomeço, e vai desenhando um novo dia para você. A graça e a misericórdia de Deus vai se renovando sobre sua vida, e você vai sentindo a graça de Deus, e você está aqui hoje, contando os testemunhos de Deus sobre sua vida. Há recomeço. Há recomeço. É lindo quando a gente vê no versículo 13, que Jesus fala: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Irmãos, o olhar de Jesus é diferente do nosso. Ele poderia virar as costas e falar assim: vamos respeitar a cerimônia fúnebre que essa mulher está passando. Mas a Bíblia diz que quando ele viu aquela mulher, ele se compadeceu daquela mulher. E eu trago para você uma situação, meu irmão. Nós muitas vezes nos fazemos de cegos. Não queremos enxergar a dor de ninguém, irmãos. Jesus se compadeceu porque Jesus era sensível. Jesus olhou aquela mulher e falou: eu preciso ajudar. Eu quero me padecer com ela. Jesus olha a situação daquela mulher e ele não se finge de cego, não se finge de bom político de vizinhança. Não, vou respeitar somente. Não, a Bíblia diz que ele olha e se compadece dela. Quantos, irmãos, de nós observamos situações diariamente? Esses dias mesmo eu fiquei chocada com uma matéria que eu não sei qual é a rede de televisão que está fazendo, sobre os refugiados da Etiópia, que estão se refugiando no Sudão. Aquele povo que está vivendo de uma forma miserável. Não é? Isso não está acontecendo há 10 anos atrás, está acontecendo hoje. Hoje, essas pessoas estão saindo do meio da guerra da Etiópia, estão se refugiando no Sudão, e a situação ainda é pior, irmão. Não tem comida, não tem água, não tem saúde, não tem nada. Aquelas pessoas vivem que nem uns lixos de ser humano. Queridos, quantas nações ricas e poderosas que poderiam abrir os seus olhos e se compadecer, não se compadece. Não quer. É melhor eu desligar a televisão. É melhor deixar eles morrerem. Isso aí é fato, eles vão morrer. Eles vão morrer. Gente, pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, precisando de ajuda e nós não conseguimos enxergar, estamos cegos.
Jesus, ao vê-la, ele se compadeceu dela. Esse compadecer, no termo grego, significa a palavra, olha só, intestino, que atualmente nós usamos como coração. Fato é que Jesus ficou comovido até as suas maiores profundezas no seu ser, por causa daquela mulher. Veja bem, não foi só sentir pena. Jesus, ele sentiu algo tão tremendo lá dentro da profundeza do seu ser, a tristeza que aquela mulher estava vivendo. Quando Jesus se aproxima dela, meu irmão, ele não está interessado em curar, para mostrar que ele era o Deus Todo-Poderoso. Existem muitos milagres que Jesus fez, simplesmente porque ele se compadeceu da multidão. Ele se compadeceu das pessoas. Ele enxergou a dor. Jesus, meu irmão, é aquele que enxerga a sua dor. Jesus é aquele que enxerga a sua aflição. Jesus é aquele que enxerga o seu medo. Jesus é aquele que enxerga a sua solidão. E quando ele vê você, meu irmão, ele sabe exatamente o problema que você sente. Porque ele se compadece de nós. Ele padece com aquela mulher na mesma intensidade. É isso que é compadecer. É você padecer com a pessoa do seu lado, na mesma intensidade do sofrimento dela. Existe a palavra simpatia. Simpatia significa sentir com aquela pessoa a mesma coisa. Eu me simpatizo com Pedro. Então, se o Pedro está feliz, eu vou sentir essa alegria junto com ele. A empatia é você ter uma afinidade com alguém. Agora, compadecer é você entrar no sofrimento da pessoa. Não é simpatia, não é empatia, é compadecer. É você entrar dentro do sofrimento de alguém. E eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja. Para você se compadecer por alguém, você tem que ser muito corajoso. Porque você sofrer o problema do outro, que nem é seu, é ato de coragem. De você estar do lado da pessoa, o tempo que ela precisa, sem que você não tenha nada a ver com o problema, você vai receber um título de uma pessoa corajosa. Corajosa. Jesus não somente olhou e ficou de fora. Jesus se compadece. Ele entra no sofrimento daquela mulher. Ele vive a dor que não é sua. Porque, irmãos, nós temos que entender como igreja. Como igreja. Porque isso a gente fala, mas não é vivido nem um pouquinho. Vamos ser sinceros. A gente fala um monte de coisa aqui. Sobre se compadecer, sobre se doar. Mas a gente pensa muito em fazer essas coisas. Muito. Porque tudo aquilo que me tira da zona de conforto, eu penso 2 vezes. Meu irmão, quando você se compadece de alguém, você tem que, no mínimo, você ajudar, no mínimo, com os recursos que ela precisa. No mínimo. Os recursos que ela precisa é o mínimo que a igreja pode fazer. Não é aquela coisa assim, ai, tá bom, irmão, prometo que eu vou colocar você no meu caderninho de oração. Sendo que a pessoa está precisando de comida. Irmã, pode deixar, viu? Eu vou orar por você, eu vou passar um tempo orando por ti. Sendo que a pessoa está sem paz dentro de casa. A casa está assim, tumultuada.
pessoa não sabe nem por onde começar. Você quer entrar no sofrimento de alguém? Coragem, irmãos. Coragem. A gente vê uma situação quando Jesus cura esse menino, ele ressuscita esse menino. Eu fui lá em Lázaro. Quando Jesus, ele vai e chega até onde Lázaro estava morto, Marta e Maria fazem os mesmos questionamentos. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido com meu irmão. Elas questionam. E aí vocês veem que quando Jesus chega em frente ao sepulcro de Lázaro, ele chora. Por que Jesus chora? Se ele mesmo sabia que ele ia curar Lázaro. Irmãos, grave bem uma coisa. Jesus, ele vai até o fundo do poço com você, meu irmão. Jesus vai até o fundo do poço com você. A Bíblia diz em Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Você pega isso, igreja. Jesus vai até o fundo do poço contigo. Ele participa da tua dor, irmãos. Que Deus é esse. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. É passando pelo vale, meu irmão, Deus está contigo. É chorando, Deus está contigo. É você aflito, Deus está contigo. É o teu mais fundo de poço, Deus está contigo. Ele não te desampara. Isaías 49:15 que a gente vê, fala esse versículo de monte. Ainda que um pai e uma mãe esqueçam do seu filho, eu todavia, diz o Senhor, nunca me esquecerei de você. Nunca. Não perca a sua identidade de filho, igreja. Você serve um Deus que está com você em todos os momentos de sua vida. Ele chora contigo. Ele dobra o joelho contigo. Ele está com você no seu quarto. Ele está do lado de você quando você chora no travesseiro. Deus está contigo. Eu escutei uma palavra, uma frase que me marcou demais. Mais do que sair do poço, nós precisamos ser curados da queda. Mais do que sair do poço, nós precisamos ser curados da queda. Às vezes, a gente só fala assim, ai, estou curado. Jesus restaurou meu casamento. Que maravilha! Estou livre das minhas lutas. E aí? Mas o seu coração está sarado? Você está 100%? Os chicotes que você levou, as feridas que estão nos seus ombros já estão cicatrizadas? Mais do que você sair do poço, é você ser curado da queda. Porque quando a gente cai, meu irmão, a gente se machuca demais. A gente tem extremas feridas. E Jesus, quando Ele nos entrega a vitória, Ele quer ver você 100% pleno, curado, sarado na sua alma. Sabe por quê? Não é só na questão de você ter saído do poço. É de você ter sempre uma experiência para contar para as pessoas. E falar assim, Deus fez comigo, Ele vai fazer com você. Sabe, eu não sei se a Alessandra e o Edgar viveram isso que eu vivi, mas quando eu estava com Covid, irmãos, para mim o isolamento foi a pior coisa. A pior coisa, porque eu gosto de estar com pessoas. Lili também passou, Lili e o Xande. O que eu mais gosto é estar com as pessoas. E eu ficava na janela do meu quarto assim, olhava o povo andando e falava assim, puxa, como eu queria ser essa pessoa. Como eu queria ser essa pessoa, meu Deus. Como eu queria. Meu aniversário, irmãos, pensa numa pessoa festeira, sou eu. No dia do meu aniversário eu descobri que eu estava com Covid.
Ô presente, né, gente? Ri não, viu, irmãos? É fogo, não é fácil, não. E ali eu, com tanta vontade de comemorar meu aniversário, e eu ruim. E isso foi a pior coisa para mim. E eu cheguei para Jesus e falei assim para Deus: Deus, quando eu for curada, eu prometo ao Senhor que eu vou estar do lado das pessoas que vão passar por a mesma coisa. Porque afinal de contas, nós estamos passando por uma pandemia. Ninguém está imune disso até que chegue a vacina. Ninguém está imune, nem jovem, nem criança, nem adulto, ninguém. E eu pedi ao Senhor isso. Falei: Senhor, me dê força, me dê cura, porque eu quero estar junto com os meus irmãos e meus amigos que passarem pela mesma situação. Eu não quero que eles se sintam sozinhos. Ainda que eu tinha muitas pessoas que falavam comigo, irmãos. Mas foi duro demais. Foi duro demais. E esse domingo, eu fui desafiada. Vocês vão falar assim, que doida. Nesse domingo eu recebi uma ligação de uma amiga minha falando assim: Simone, minha mãe está com Covid. 80 anos. E eu estou desesperada. Eu falei: uau. Uma pessoa que eu cuidei, era da minha célula. Uma senhora maravilhosa, maravilhosa. Pensa num ser maravilhoso. Aí eu falei assim: eu vou emprestar um oxímetro para vocês medirem a oxigenação, a saturação pulmonar. É muito importante, qualquer coisa vocês correm. E aí eu fui até lá. Álcool em gel. 5 máscaras na cara, na cabeça, tudo. Aí fui. Irmãos, eu fiquei, afastada. Quando eu cheguei no quarto daquela senhora, eu falei assim: uau, minha querida, vamos lá, vamos orar. Aí ela olhou assim, quem é essa moça? Eu falei assim: nossa, não sei se eu estou mais magra ou se eu estou mais gorda, ela nem me conheceu. Aí ela falou assim: ó, minha filha. Ela começou a chorar. Eu não acredito que você está aqui, não. Eu estou. E nós vamos orar. Nós vamos orar. E naquele dia, irmãos, naquele domingo, eu orei por ela, ungi, deixei o oxímetro, fiz tudo como devia fazer. Cheguei em casa, quase arrancando as roupas na porta de casa, né? Vai entrar no banheiro para tomar banho. E eu fiquei assim, pensando, quando eu estava tomando banho, eu pensei: Senhor, por que eu fiz aquela oração assim? Senhor, seja feita a sua vontade sobre a vida dela, Pai. E ali, eu senti tanta alegria no Espírito Santo, mas eu não entendi por que eu orei daquela maneira, porque eu tinha que orar por cura, né? E aí, irmãos, eu vim para casa e as notícias foram boas. Olha, tá bem, a saturação, tá ótima, ela tá tomando sol, ela tá comendo. Aí hoje, eu estava em casa, era 1h da tarde, meu telefone, a mensagem: Simone, socorro, minha mãe faleceu agora. E eu falei assim: Deus, e aí? O que nós vamos fazer? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que, quando eu preparei essa palavra, eu falei assim: Deus, eu não imaginava que eu ia viver o luto hoje. Eu não imaginava, porque essa pessoa, ela é extremamente importante para nós. Ela concluiu muitas coisas em nossa vida, ensinou demais a gente. Eu falei: Deus, não imaginava viver isso. E Deus falou comigo sobre essa palavra, que Ele era o recomeço após o luto. E essa família está enlutada, Senhor. E eu fiquei pensando: Jesus olhou para aquela mulher, se compadeceu dela, e simplesmente quando Jesus olha, se aproxima daquele caixão, Jesus possivelmente se agacha e toca naquele caixão. Para um judeu, irmãos, tocar num morto, num cadáver, não podia, irmãos.
Era sinônimo de uma pessoa imunda. Por 7 dias ele tinha que se afastar de todo mundo. Jesus se abaixa e toca naquele menino. E com isso tudo, aqueles homens que carregavam aquele esquife para o cortejo. Jesus, nesse gesto, ele para aquele cortejo fúnebre. Irmãos, sabe o que Deus falava comigo demais essa tarde? Até quando nós vamos deixar esse cortejo fúnebre continuar percorrendo a nossa humanidade, irmãos? Jesus, ele para aquele cortejo, ou seja, ele bloqueia o caminho da morte. Quando ele toca naquele menino, naquele caixão, ele para, aqueles caras, eles deixam o cortejo fúnebre. Jesus, ele para o caminho da morte. Irmãos, o que nós como igreja estamos posicionados num tempo de pandemia como esse, que nós estamos vendo a morte assolando famílias e famílias. Famílias e famílias. Vamos lembrar um texto, Mateus 18, põe para mim, Mateus 16, 18, Ellen, 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19. A missão da igreja, na visão de Jesus. Olha só, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-las. E eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra, igreja, terá sido ligado nos céus. E o que vocês desligarem aqui na terra, terá sido desligado nos céus. Irmãos, está na hora da gente começar a gritar para esse tipo de morte sobre a nossa humanidade. Está na hora da gente como igreja, irmãos, entender que o sofrimento que nós estamos passando, nós precisamos nos posicionar e dar uma palavra de ordem, porque aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, irmãos. Nós temos que viver os milagres de Jesus, queridos. Nós precisamos aprender a viver os milagres de Jesus. Ele não só fez para escrever esse livro. A Bíblia diz que aquele que crê, obras maiores farão. Nós precisamos nos despertar, igreja. E ligar aqui na terra que acabe essa mortandade sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre esse mundo. O que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Irmãos, Jesus para a sentença de morte sobre aquele cara. E a Bíblia diz que Jesus chega e olha para aquele menino. E a Bíblia fala que Jesus conversa com o cadáver. Ele olha para o menino e fala: jovem, eu te digo, levanta-se. Levante-se. E a Bíblia diz que aquele menino não somente sentou, mas ele começou a conversar. O que ele conversava? Eu não sei. A Bíblia não fala. Talvez pedindo alguma coisa para sua mãe, talvez perguntando onde a mãe estava, talvez perguntando por que tanta gente ao seu redor, não sabe. Ou glorificando a Deus. Fato é, meus irmãos, que na cruz Jesus venceu a morte. E hoje você pode ter vida eterna ao lado de Deus pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós temos o livre acesso pelo sangue de Jesus. E nós temos a linda esperança, irmãos, de morar com Ele eternamente. Porque Ele morreu em nosso lugar. E a morte hoje é vencida. Porque estava destinado o homem a morrer, a nascer, viver, morrer e ir para o inferno.
Mas Jesus muda a nossa história, Ele se faz pecado por nós, Ele morre em nosso lugar, para que hoje eu e você tivéssemos a esperança de um dia tombar aqui e abrir os nossos olhos na mansão celestial. Ver Ele como Ele é, ver Ele como Ele é. Eu já contei para vocês aqui que um dia eu fui orar no hospital, um Felício Roxo, e uma enfermeira chegou para mim: nossa, pastora, pelo amor de Deus, tem uma moça aqui do lado que está morrendo. Os médicos já pediram para a família vir ficar em volta dela. Já pediu para a gente tirar os acessos. Ela vai embora daqui a pouquinho. E você não sabe o que foi que eu vi ela falando agora para a gente. Não chora, gente. Olha só os anjos vindo me buscar, gente. Olha só que coisa linda, o exército de anjos vindo me buscar. Eu não quero que vocês chorem, porque Jesus em sua morte garantiu para nós a vida eterna ao lado de Deus. É o maior presente que você, ser humano, pode ganhar das mãos de Deus, é viver eternamente ao lado de Deus. Eternamente, passeando pelas ruas de ouro, vivendo e vendo quem Ele é, como Ele é, olhando quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó. Meus irmãos, quanta coisa no céu você vai poder fazer, porque Ele um dia morreu em meu lugar, em seu lugar. Para essa mulher, ela só estava seguindo um cortejo fúnebre do seu filho, e a sua história tivesse acabado. Mas para Deus, quem dá a última palavra é Ele, meus irmãos. Quem dá a última palavra é Ele. Nós estamos aqui, vivendo uma série de tormentas, uma série de desafios, mas lembre-se, a última palavra, ela vem de Deus. A resposta, ela vem do Senhor. Você não é baseado por achismo. Você não é baseado pelo que o seu vizinho fala, pelo que o tempo, o meteorologista fala. Você não é baseado por aquilo que as pessoas falam. Você é baseado pela resposta de Deus, que vem no tempo certo e na hora certa. Queridos, essa mulher viveu a ressurreição do seu filho. Ela teve os seus filhos novamente em seus braços. A sua história não terminou em Deus. Mas talvez você esteja aqui falando assim: mas pastora, eu já enterrei meu ente querido. Eu não consigo entender a perda. Queridos, Deus é um Deus de eternidade. Nós que somos limitados. Deus é Deus de eternidade. Nós não perdemos ninguém, irmãos. É um tempo da saudade, querido. Mas a nossa eternidade, ela está construída em Deus. Deus é um Deus eterno, você é limitado. Nunca se rebele com Deus porque você perdeu algo, perdeu alguém. Porque você, meu irmão, é limitado, mas Deus, Ele é eterno. Entenda o que Deus faz, compreenda os seus caminhos e se dedique em adorar ao Senhor, mesmo em meio às perdas. Amém? Glória a Deus, irmãos. Levante-se do seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Entregar a Deus nossas vidas e pedir ao Senhor que restabeleça o nosso coração e tire essa cegueira espiritual de cada um de nós, irmãos. Que a gente aprenda a se compadecer do outro. Semana passada Deus falou muito com a gente sobre isso. Sobre aquele homem de alta posição na sociedade. E que se compadeceu pela vida do seu servo. E foi até Jesus por causa do seu servo. Ele tinha quase uma centena de soldados ao seu dispor. Um centurião tinha uma centúria sob o seu comando. Mas ele queria ver a restauração daquele servo. E ele foi a Jesus. Queridos, vamos abrir os nossos olhos para sentir e se compadecer daquele que está sofrendo nessa noite.
Vamos nos compadecer daquele que está chorando. Vamos abrir os nossos olhos espirituais, irmãos. Jesus está voltando. Nós precisamos nos mostrar igreja diante desse Jesus que vai chamar a sua igreja. É muito bom a gente vir aqui, tá tudo cheio, tá tudo maravilhoso, e é música, e é louvor, e é palavra, é bate-papo. É muito bom, irmãos. Mas tem assim de gente, ó, que não sabe o que é mais alegria, que não tem o que se alegrar, irmãos. A igreja do Senhor, ela veio, ela tem essa missão de compadecer-se do outro, de estender a mão, de chorar junto com a pessoa, de ver as suas mazelas e entrar dentro do sofrimento da pessoa. Não é só ficar aqui de fora. A gente está vivendo um tempo de pandemia, que a gente fica assim, ai, eu nem vou chegar perto da Alessandra, porque, ai. E, irmãos, a gente pode ter todas as medidas, mas a gente não pode estar longe das pessoas. A gente não pode estar longe dos sofrimentos das pessoas. Não podemos endurecer o nosso coração, irmãos. Precisamos, em nome de Jesus, entender o nosso papel de igreja. Amém? Amém, irmãos? Levante suas mãos aos céus. Coloque sua vida diante do altar de Deus. Diga, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu não sei o que eu preciso mudar ainda. Talvez, irmãos, o Espírito Santo já fala demais no seu coração. Coisas que você precisa mudar. Ouça a voz do Espírito. O que mais Apocalipse diz? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça a voz do Espírito Santo, irmãos. Que tudo aquilo que tem bloqueado a sua audição para você ouvir o Senhor falar contigo, o Senhor te empoderar, o Senhor te reformular, o Senhor te refazer. Em nome de Jesus, eu quebro agora essas cadeias que tem feito você não ouvir a voz e ser sensível à voz do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui como igreja, porque entendemos, Senhor, que o Senhor foi o maior exemplo para cada um de nós. O Senhor foi o maior exemplo para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, queremos, Senhor Deus, ver a Tua grandeza sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Pai, o Senhor tem visto os rumores dos governantes, dos políticos. Vamos fechar tudo de novo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, para esse caminho de morte que tem assolado, Pai, essa humanidade. Nós ordenamos como igreja, vamos igreja, vamos concordar em nome de Jesus. Nós concordamos como igreja. Cessa agora esse caminho de morte sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre essa humanidade. No nome de Jesus, Pai, venha trazer vida. Vida, Senhor Deus, nos hospitais, nas UTIs, nos leitos. Oh, Espírito Santo, venha com o Teu rio agora. Como igreja nós oramos, como igreja nós concordamos. Vida, vida, vida sobre essas pessoas. Vida sobre essas pessoas. Aqueles, ó Deus, que os médicos já meneiam a cabeça, dizendo não vai passar de hoje. Espírito Santo, sopra o Seu fôlego de vida. Sopra o Seu fôlego de vida, Senhor. Oh, Pai, nós oramos, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus. E a resposta do Senhor, ela vem em tempo oportuno. E é o Senhor quem determina todas as coisas. Sobre nós, ó Deus, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, Tua proteção. O Senhor espargiu o Seu sangue sobre os umbrais da porta, impedindo que a morte chegasse aos lares. Ah, Espírito Santo, nós oramos e cremos nessa palavra, que na nossa casa a morte não chegará. A morte não chegará.
A morte não chegará, em nome de Jesus. Colocamos os nossos filhos, colocamos, ó Deus, o nosso casamento, colocamos, ó Deus, a nossa família. Guarda, Senhor. O anjo da morte está percorrendo o mundo afora. O anjo da morte está percorrendo o mundo afora, mas sobre aqueles que o Senhor escolheu, sobre aqueles que o Senhor chamou, existe o sangue de Jesus. Pai, proteja-nos, guarda-nos e nos levanta, Pai, como uma voz de ressurreição em meio a esse vale de ossos secos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Para o coração cansado, abatido e aflito. O Senhor é o norte daquele que está desnorteado, irmãos, desorientado, aflito. Nunca perca a presença de Deus em sua vida, igreja. Fique na presença do Senhor, vivendo o milagre de Deus em sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos de novo? Vamos? Aleluia. Eu creio, pela nossa concordância, que muitos foram tocados nessa noite. Muitos foram tocados. Muitos foram tocados. Muitos saíram das mortes. Muitos saíram, meus irmãos. Vamos crer como igreja que nós temos o poder em nossas mãos de orar e as coisas acontecerem. Que Deus abençoe os irmãos. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua entrada e sua saída. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E eu digo, meus irmãos, a Bíblia fala: o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nunca esqueça que o seu momento com Deus é precioso. Viva com intensidade na presença de Deus. Entre no seu quarto. Feche a porta do seu quarto. Entregue seus pedidos a Deus. Ele está te ouvindo. Ele está contigo. Ele vai com você até o fundo do poço. Ele não nos deixa. Que Jesus te abençoe. Que você tenha um ótimo resto de semana na presença de Deus. Domingo estaremos aqui para a graça de Deus, para a glória do Senhor, vivendo o melhor de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor.